vai numa academia de jiu-jitsu e observa em volta. Metade dos caras lá tem mais de 40 anos. Barriguinha de cerveja, cabelo ralo, joelho que estala, ombro que dói. Gente que nunca praticou esporte na vida. Gente que há 10 anos estava sentada no sofá, vendo... Pessoal, me pediram para reagir a esse vídeo aqui lá no meu Instagram. Se você não me segue, o meu Instagram é @EdsonLocomotiva. Você pode seguir também o Instagram da academia, né, Locomotiva Jiu-Jitsu. E acontece o seguinte, pessoal. O pessoal tá me mandando esse vídeo aqui falando da relação 40 anos, a quantidade de pessoas com 40 anos que tá buscando treinar jiu-jitsu, que tá buscando os esportes de combate ali. E é o que a gente vai fazer hoje, a gente vai reagir a esse vídeo aqui para tentar entender um pouco mais e eu vou dar minha opinião para vocês aí, beleza? Então fica com o vídeo aí. Netflix e agora tá lá, todo dia, tomando chave de braço de moleque de 22. Isso não é coincidência. Tem alguma coisa acontecendo com os homens dessa geração. Alguma coisa que ninguém tá falando em voz alta. E eu vou te mostrar porque não tem nada a ver com fitness. Não tem nada a ver com autodefesa. Tem a ver com uma crise silenciosa que está engolindo uma geração inteira de homens. E o jiu-jitsu virou a última tábua de salvação deles. Esse vídeo não é sobre o boom do jiu-jitsu. É sobre o vazio que está fazendo homens de 40 procurarem o tatame desesperadamente. Nos próximos 10 minutos, eu vou te mostrar 4 razões reais. Não as razões do Instagram. As razões de verdade, pelas quais homens maduros estão enchendo as academias de jiu-jitsu como nunca se viu. E se você tem mais de 35 e ainda não treinou, vai entender por que metade dos seus amigos já começou. E se você já treina, vai finalmente entender o que está fazendo lá. Porque nunca foi sobre perder barriga. Foi sobre não perder você mesmo. A primeira razão pela qual homens de 40 estão correndo para o jiu-jitsu... Pessoal, vou te falar um negócio, tá? A quantidade que eu tenho aqui de pessoas acima dos 30 anos é superior à quantidade de pessoas que eu tenho aqui abaixo dos 30. Então eu tenho aqui, em média de 70% dos meus alunos está entre 25 a 45 anos, tá? Então o que esse vídeo está falando aqui é verdade. Está tendo uma procura muito maior da galera mais velha do que a galera mais nova, né? E a gente vai tentar entender aqui. Eu tenho minhas opiniões em relação a isso, mas eu vou tentar entender o que o vídeo traz aqui, tá? Só tô dando meu relato em relação ao que eu tenho aqui na academia hoje. É simples. Eles não têm amigos. Não é brincadeira. Não é exagero. Pesquisa de 2023 mostrou que 15% dos homens adultos dizem não ter nenhum amigo próximo. Nenhum. Zero. Outros 30% dizem que têm conhecidos. Mas ninguém com quem possam ser vulneráveis. O homem moderno trabalha sozinho, volta para casa sozinho, janta sozinho na frente da TV e dorme ao lado de uma mulher com quem mal conversa mais. Ele não tem grupo, não tem tribo, não tem ninguém que conheça ele de verdade. E aí chega aos 40, observa em volta e percebe que está completamente isolado. Os amigos da faculdade sumiram. Os amigos do trabalho são só colegas. Os amigos da infância viraram fotos antigas no Facebook. E um dia ele entra numa academia de jiu-jitsu. E pela primeira vez em anos, talvez décadas, ele encontra o que estava procurando sem saber. Ele encontra um grupo de homens que ele vê toda semana, que vai cumprimentá-lo, que vai apertar a mão dele, que vai abraçá-lo depois do treino. Não por... Cara, isso aqui que ele falou é verdade, tá? Eu posso te falar de antemão que a maioria das pessoas hoje que buscam, não só o jiu-jitsu, tá? Obviamente esse canal aqui ele é voltado para jiu-jitsu, tanto o meu quanto o desse cara aqui, mas a maioria das pessoas que buscam hoje uma atividade, principalmente atividades coletivas, ele tá buscando mais um pertencimento do que um benefício de fato naquela modalidade. Por exemplo, o fator defesa pessoal e busca do jiu-jitsu, hoje em dia eu posso te dizer que está em torno de 50% até mesmo a não correlação ali. Porque eu te digo o seguinte,
Hoje em dia a gente vive num mundo mais seguro que antigamente, então as pessoas hoje elas não buscam tanto defesa pessoal quanto se buscava antigamente. A maior parte da busca das pessoas hoje é o pertencimento a algo. Por isso teve a explosão repentina do CrossFit, a explosão repentina do beach tênis, várias outras atividades coletivas no qual você tinha aquele senso de comunidade ali, explodiu nos últimos anos, né? Porque, igual você pode ver no vídeo, que realmente as pessoas hoje, elas não têm uma relação de convivência muito grande com as pessoas. O vínculo hoje, ele é muito mais digital do que pessoal. Então, as pessoas, elas buscam isso, né? Elas buscam o pertencimento, elas buscam aquela fraternidade, aquela irmandade. Com o advento, né, das redes sociais, essas relações elas ficaram muito mais escassas. Então se teve uma procura muito maior nesse tipo de atividade, principalmente as coletivas. Mas vamos seguindo aqui para o vídeo para o cara esclarecer um pouco mais para a gente. Educação, porque no tatame você cria laços. Você luta com um cara, você sua com ele, você sofre com ele, você perde com ele, você ganha com ele. E quando você faz isso toda semana durante 6 meses, você não tem conhecidos. Você tem irmãos. O jiu-jitsu não está vendendo técnica, está vendendo pertencimento. E para um homem de 40 que passa a semana inteira sem falar com ninguém de verdade, isso vale mais que ouro. A segunda... Cara, eu venho falando isso há anos. Eu venho falando isso há anos. Tem vídeo antigo aqui no meu canal de mais de 1 ano falando em relação a jiu-jitsu e pertencimento. O que a gente vende hoje, o nosso serviço primário, ele é muito mais o pertencimento do que a técnica em si. Quando você faz uma preparação para um campeonato, quando você faz Pô, cara, eu fiz esses dias aqui na academia um churrasco, convidei todo mundo, tinha mais de 50 pessoas aqui, cara. Eu mesmo fiz o churrasco para mais de 50 pessoas. O pessoal ficou assim, ficou de cara, porque não tinha costume de viver, não, essa cultura não faz parte do métier deles ali. E cara, eu fiz o churrasco, deve ter o quê? 2 meses no máximo, o pessoal pergunta quando é que vai ser o próximo. Então, tipo assim, acho que o pessoal tá com falta disso, desse pertencimento, desse fazer parte de alguma coisa, né? Mas vamos seguindo aqui. Eu já venho falando disso há anos, hein, pessoal? Isso não é novo aqui no canal, não. A razão é mais pesada. Homens de 40 estão em crise de identidade. E ninguém está falando sobre isso. Deixa eu te explicar. Quando você é jovem, você é cheio de potencial. Você pode ser qualquer coisa. Você vai conquistar o mundo. Você vai ganhar dinheiro, construir uma família, fazer algo importante. Você tem uma narrativa na sua cabeça. Uma história sobre quem você vai ser. E aí você chega nos 40 e percebe que a história não aconteceu. Você não virou presidente de uma empresa. Não ficou rico. Não construiu nada impressionante. Você é só mais um cara com um emprego mediano, uma vida mediana, pagando boleto e esperando o fim de semana. E pior, você percebe que provavelmente não vai mudar. Aos 20, você ainda tem tempo. Aos 30, você ainda acredita. Aos 40, você sabe. E isso mata. Porque se você não é mais o cara que vai vencer na vida, quem você é? Marido cansado, pai ausente, funcionário substituível. Essa crise de identidade é brutal. E ninguém fala dela, porque homem não pode falar que tá... E quando você chega nessa determinada idade, que você percebe, né, que você ainda consegue ser bom em alguma coisa, cara. Porque, por exemplo, o jiu-jitsu você tem uma série de possibilidades para se destacar ali. Por quê? Se você fizer um treino regular ali de 3, 4 vezes por semana, você consegue dar um treino duro, você consegue extrair o seu potencial máximo ali até o ponto de conseguir um campeonato. Mas quando você chega no campeonato, você vai competir com um cara do seu peso, você vai competir com um cara da sua idade, você vai competir com um cara da sua faixa, entendeu? E você consegue se destacar em alguma coisa, você consegue ser herói de alguma coisa, entendeu? Você leva sua família para assistir, você competir, você leva sua esposa, seus filhos, e por um momento você vira herói deles ali, coisa que você nunca conseguiu fazer na sua vida.
Isso, quando um cara nessa idade, 40 e poucos anos, eu vejo isso aqui constantemente, cara. Quando ele percebe que ele consegue ser bom em alguma coisa, mesmo tendo essa idade de 45 anos, ele fica encantado com isso. E dificilmente ele vai largar esse esporte. Hoje em dia a gente vê várias e várias pessoas chegando à faixa preta com 50, com 60 anos, começou no esporte um pouco mais tarde e dificilmente vai abdicar. E o jiu-jitsu é maravilhoso porque essas pessoas, mesmo com essa idade avançada, elas conseguem treinar, conseguem extrair o máximo delas, obviamente que com as suas limitações, mas elas conseguem ainda se manter ativas, se manterem vivas, né? Por isso que o jiu-jitsu cresce cada dia mais, cara. Perdido. E aí entra o jiu-jitsu. O jiu-jitsu te dá algo que você perdeu há muito tempo. Uma identidade clara e um propósito Exatamente. concreto. Você não é mais só João, analista de sistemas. Você é faixa azul, você está indo para roxa. Você finaliza com triângulo. Você treina terça e quinta. Você tem metas de novo. Tem conquistas de novo. Tem uma narrativa de novo. E pela primeira vez em anos, quando alguém pergunta o que você anda fazendo, você tem algo para responder que te deixa orgulhoso. Eu treino jiu-jitsu. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom, cara. Eu não vi esse vídeo antes. Eu confesso para você, eu não vi esse vídeo antes, mas eu achei maravilhoso. A gente vai encerrar por aqui, tá? Porque senão a gente acaba vendo o vídeo todo aqui, você não vai no canal do cara assistir lá. Dá uma moral para ele, eu vou deixar aqui, ó, o canal dele aqui para você ver, ó. Nunca é só jiu-jitsu. É um canal pequeno também, cara, mas que vídeo foda, que vídeo bom, cara. Ó, tem eu vou até me inscrever aqui, vocês estão vendo, ó. Eu me inscrevendo aqui para vocês ao vivo. Se inscreve lá também, deixa seu like pro cara lá, comenta, fala o que você achou do vídeo. A gente viu quase a metade aqui, ainda tem muito do vídeo para passar ainda. Eu não conhecia o canal, mas eu vou te falar, adorei o vídeo. Eu já venho falando isso há muito tempo. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar no card aqui em cima se eu achar. Mas me diz você o que você achou desse vídeo, se você concorda com o que foi falado aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e os